Meus amados, bom dia. Eu quero ler uma palavra para vocês que está lá em Eclesiastes, capítulo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumado, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Poderosa é essa palavra, porque Deus está fazendo uma comparação entre o mau cheiro e até mesmo a falta de astúcia de um sábio. O homem sábio, ele é sábio até o momento de ser tolo. A sabedoria ela só persevera na vida de um homem até o momento que ele não dá uma gafe, que ele não dá uma de tolo. Então, esse mau cheiro que vem da boca de um homem que tem vida com Deus, pode acontecer a qualquer momento. Esse mau cheiro, como o cheiro de uma mosca, como uma palavra mal aplicada, como uma pregação mal falada, dentro da casa de Deus, pode derrubar até mesmo o seu ministério. Uma palavra mal colocada, às vezes as pessoas não compreendem que é só um momento em que aquele homem que tem toda a sabedoria de Deus, que tem um conhecimento de Deus, passou. Mas tudo passa. Às vezes o mau cheiro significa mau humor, mal-humorado, mal intencionado, significa um mal-estar, porque tudo isso são advérbios do ponto de vista mórfico, são invariáveis. Portanto, os mal-humorados, os maus estares e os maus educados, antes mesmo de colocar o pé sobre o altar, tem que analisar a sua condição se ele está apto para subir ao altar e pregar a palavra de Deus. Porque o homem de Deus, ele não pode trazer os problemas da sua casa, ou até mesmo os problemas do dia a dia, e simplesmente ir despejando sobre a vida de um povo. Se ele não está apto para pregar naquele dia, pela sua sabedoria, ele tem até que recuar na sua estutícia. Em contrapartida, os objetivos de concordância desse gênero e de números de substantivos a que se refere os maus cheiros das moscas, assim é a palavra que sai da boca de um sábio, porque a boca fala de que o coração está cheio. E se naquele dia aquele homem passou por algum mau momento, ele vai falar alguma coisa relativa ao seu dia, ao que passou. A boca vai expressar daquilo que está cheio o seu coração. E a língua é como um pequeno leme que leva um barco aonde quer, ou como um fogo que incendeia até mesmo uma floresta. O poder da língua tem poder de facção, de divisão. Então todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem que ter cuidado com o que fala dentro da casa do próprio Deus, ou até mesmo para os servos de Deus, ou para os membros da casa do Senhor, ou para os filhos de Deus, até mesmo fora da casa do Senhor. Então essas más línguas também significa más criações, maus elementos. A cada semana nós temos que aprender mais o que o Senhor Jesus quer de nós dentro da casa do Senhor. E essas moscas, elas fazem cheirar mal o bom unguento, a boa pregação. Ela faz cheirar mal a boa obra. Por isso que nós temos que ter cuidado com quem ungimos, para pastores, para obreiros, para diáconos, para apóstolos, para bispos, seja lá quem for. Qual é o segmento desta igreja, se ela é uma igreja apostólica? Tem que ter cuidado aonde vai colocar a sua mão, para não colocar a sua mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Porque às vezes você está elegendo um tolo a pastor.
E ali, em vez dele agregar valores à casa de Deus, ele vai agregar simplesmente divisões. Esse bom unguento é a boa palavra. O unguento significa o óleo sagrado da unção, a vontade do Espírito Santo dentro da casa do Senhor. O bom unguento significa ser ungido pelo bom produto, pelo nardo puro, conforme Mateus 26,7, conforme Jó 12,3. Ungir significa azeite, significa vontade do Espírito Santo, significa o óleo do alabastro. É essência utilizada para perfumar até mesmo corpo. Jesus foi ungido antes mesmo de ser morto. Jesus é como se o unguento fosse um medicamento para aqueles que estão enfermos. A base do unguento, ele é feito de gordura, unto e untura, e ainda além do perfume. Estutícia é atributo e características que representam um modo estúpido de se comportar. A tolice, ela é um pavor repentino, que a pessoa perde toda a sua capacidade mental de sabedoria e começa a falar besteiras diante de outras pessoas. E aí pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas esse homem é tão sábio, está falando coisas que não tem nada a ver. E ali começam os juízos e os julgamentos do próprio povo de Deus. Cuidado tu com o que julga. Não pode ficar julgando pessoas que estão sujeitas até mesmo a falhar. Pois sábio é aquele que ouve, não aquele que fala. Eu gosto de uma palavra do apóstolo Paulo que está lá em 1 Coríntios capítulo 4 que diz: eu, porém, irmãos, não me considero culpado, mas nem por isso me considero inocentado. Eis que aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Nós somos ministros da palavra de Deus, dispenseiros desta palavra, e que cada ministro, dispenseiro da palavra de Deus, se ache fiel, não diante de homens, mas diante do próprio Deus. Todo homem de Deus vai ter seu momento alto e baixo. Bom seria que ele esteja no momento mais alto do que baixo. Bom seria que ele ande mais em sabedoria do que até mesmo em estutícia humana, pelo poder do nome de Jesus. Nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. Temos que ter este coração sábio, porque a Bíblia também diz que o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Provérbios 3,16. Vida longa de dias está na mão direita, disse o salmista Davi, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Ora, o tolo, ele pensa sempre pelo lado esquerdo, ele pensa sempre na honra e na riqueza. O tolo, ele não caminha para a vida longa, ou até mesmo para a vida eterna diante de Deus, como diz a palavra do Senhor, que a vida longa está na sua mão direita, e na sua esquerda está a riqueza e honra. Muitos homens deste mundo só pensam em riquezas e honra, porque o coração do tolo, ele pende para o lado esquerdo. Os seus caminhos são caminhos de delícias. Todo sábio, todo homem de Deus que tem consciência das coisas de Deus, os caminhos dele são caminhos de verdade. Caminhos de paz e não de mal. É como a árvore da vida para aqueles que se achegam debaixo da sua sombra. Há confiança. As pessoas confiam no que a pessoa fala. É uma árvore deleitosa. É uma árvore que é chamada de bem-aventurada, porque retém conhecimento de Deus e destila o favor de Deus sobre a vida de um povo. Esse destila autoridade e poder do Espírito Santo, impondo cura, pregando o Evangelho, libertando o cativo, indo buscar a ovelha perdida, salvando a mais fraca. Assim é o evangelho do sábio. O evangelho do sábio, ele não é um evangelho só de profecia, de entregar recado, mas é um evangelho de obra, porque a fé sem obras, ela é morta. Até quando, ó tolo, vai pelo um caminho? Porque tolo é aquele que é ignorante, é aquele que é desprovido de inteligência. Não tem instrução e nem conhecimento das coisas de Deus.
Ele é simplório, ele anda na sua simplicidade, na sua mediocridade e não procura crescer no Espírito Santo. Porque o Evangelho tem um crescimento. O Evangelho, ele, tanto pessoas bebem leite nele como comem alimento sólido. Pessoas no Evangelho vão ser chamadas de pessoas de pequena fé, mas também vão falar, nem em Israel vi tamanha fé. Então nós não podemos ser ingênuos para facilmente ser enganado pelos absurdos deste mundo. Nós temos que ter um nexo de conhecimento, uma conexão de inteligência para que se cumpra Oséias 4:6, aonde diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que ter uma busca constante do significado da palavra de Deus. Porque o tolo não pode sair por aí discursando palavras que não partiu de Deus. Não posso ser falso ao falar das coisas de Deus. Eu tenho que falar dentro de uma certa razão, dentro de uma certa coerência e com fundamentação. Com argumentos para tremer e fazer temer o reino de Satanás. Eu não posso ser degradável. Eu não posso ser desagradável também ao povo de Deus. Passando pelo senso do ridículo. Então, faltar este conhecimento e esse entendimento da parte de Deus e sair pregando o evangelho de qualquer jeito é coisa para tolo. O evangelho de Deus também não é essa coisa de palavra. O evangelho de Deus é coisa de mudança. Ou o evangelho de Deus faz mudança na vida das pessoas, ou então o evangelho de Deus também é fábula. Eu não posso ser bobo. Eu tenho que me fazer até mesmo de tolo, astuto como cobra e sutil como pomba. Depende do ambiente. Eu não posso destilar toda uma sabedoria em cima de uma pessoa que é ignorante, que não quer entender essas coisas. Às vezes eu tenho que me fazer de tolo também. Isso é sabedoria. E se alguém é tolo, entregue para ele certo conhecimento para que ele vá crescendo nos caminhos do Senhor, para que possa ser uma pessoa inteligente e esperta no mundo espiritual. A palavra de Deus, ela é cheia de levantamentos, de questionamentos. Quem adquire sabedoria na palavra de Deus chega ao ponto de governar, como José governou. Não deixe de lutar por essa submissão à palavra de Deus. Não deixe de buscar no joelho aquilo que Deus tem para você, porque é seu, não é meu. Essa palavra de Deus, ela é remédio para os teus lombos, para as tuas feridas, para as tuas doenças, para a vida, no dia a dia, pelo poder do nome de Jesus. Então nós não podemos ser como moscas, que fica, em vez de destilar um unguento, a boa palavra, lançar palavras que mais soam como afronta no mundo espiritual do que até mesmo como conselho. Uma coisa é exortar, outra coisa é você sair por aí destilando o seu veneno. Ainda há um mal que vimos debaixo da terra, como o erro que procede até mesmo de governadores. A estutícia está posta nas grandes alturas, até mesmo nas cadeiras de honra. Dentro do Congresso Nacional, o que nós vemos hoje? Um monte de tolo. Pessoas que só estão procurando roubar, mas amigo, pelo poder do nome de Jesus, uma hora a casa cai. Uma hora a justiça é despertada, porque a base do trono de Deus é justiça. Esses que são ricos e que estão assentados em lugares de luxo e que adquiriram essa riqueza através do sacrifício alheio, através do roubo, vai ter com Deus. Deus não deixa ninguém impune. Então, você vê servos, igual esses deputados, senadores, pessoas que não merecem estar lá, são servos, são tolos. Você vê eles andando a cavalo, com pompas. Pessoas se levantando com princípio de autoridade humana, mas são tolos. E estão andando a cavalo, estão andando nos deleites, estão aí andando nas suas prostituições. Mas você também vê príncipe andando sobre a terra como servo. Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade e que não andam
nas pompas deste mundo, mas que aguarda a revelação dos filhos de Deus para se assentar próximo ao Senhor dos Exércitos, com honra, glória, poder e galardão. Então quem abre esta cova da corrupção ou da tolice, vai cair nela, amigo. E quem rompe os muros e quer passar de qualquer jeito as etapas da vida, essa cobra mortífera chamada Satanás vai pegar esse tipo de gente também. Porque Satanás, ele não vai aliviar para aquele que anda fora dos caminhos do Senhor. Às vezes o sujeito está lá adorando a Satanás nos terreiros e Satanás está só esperando um momento para que Deus venha autorizar, ceifar. Porque a palavra do Senhor diz que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Mas Satanás veio para roubar, matar e destruir. E se ele vê uma brecha que ele pode matar, ele vai matar pelo poder do nome de Jesus. Aquele que transporta pedras e falam só de pedras, será maltratado por elas. E o que racha a lenha se põe até mesmo em perigo, porque não sabe onde bate o machado. Se você estiver indo a uma mata, cortando um pedaço de madeira, trazendo para casa, lapidando, fazendo a imagem e semelhança de um ser humano, dando vestes, ajoelhando e adorando, você é tolo, porque você está adorando aquilo que é fruto das suas mãos. Então, nunca vai estar sobre a corte celestial quem é tolo. Então, você deve se desdobrar em força, em sabedoria, em excelência. Deve dirigir a obra de Deus com cuidado. Ter cuidado porque o Espírito Santo, ele é contigo, mas ele espera de você um bom trabalho dentro da casa do Senhor. Seguramente, essa serpente chamada Satanás vai morder aqueles que andam falando coisas que não devem falar. Porque é como um encantamento. Ele sai encantando as pessoas para sair destilando palavras que não é proveniente do próprio Deus. Nas nossas palavras, na nossa boca, dependendo do que falamos, ou há um sábio ou há um tolo falando naquele momento. Isso não significa que essa pessoa anda só em tolice. Mas isso também não significa que ela é sábio 100%. Porém, os lábios do tolo vai devorar ele, a sua vida. O princípio da palavra que sai com institutícia é o fim do desvario, da insanidade mental, da demência, da loucura, da paranoia, do delírio. O tolo multiplica as suas palavras, porém o homem que sabe e entende dos conhecimentos de Deus, ele está seguro, por enquanto, até não descer a sua condição de tolo. O homem espiritual, ele vai discernir bem todas as coisas. De ninguém ele vai ser discernido, porque a palavra do Senhor diz que ele tem a mente de Cristo. E se ele tem a mente de Cristo, ele pensa como Cristo pensa, e ele quer o melhor para uma nação, para um povo. E quem fala de sabedoria, tem que saber o que está falando, para também não falar tolice. Então o homem de Deus, ele vai oscilar entre o tolo e o sábio. Mas pelo joelho, pelo jejum, pela oração, pela obra de Deus, cada vez mais ele vai crescendo em sabedoria e em conhecimento de Deus. Porque nós não sabemos como acaba o dia de hoje. Então nós temos que buscar constantemente as bênçãos do Senhor. E nós não sabemos como virá de ser o dia de amanhã. Porque fiel é Deus, só Ele quem sabe. Então o trabalho dos tolos, a cada dia só é fadiga. A cada dia é trabalhar, 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 e não buscar em Deus uma consciência espiritual para servi-lo em espírito e em verdade. Pessoas que argumentam que trabalharam demais e que não dá para ir à casa do Senhor, tem que vigiar na situação, porque pode estar sendo tolo nessa situação. Porque não sabe até mesmo nem ir à cidade, nem ir ao altar para buscar aquilo que é de direito dele. Tudo que é teu, amigo, está no altar. Um dia o altar
vai destilar uma palavra ao teu favor e vai acontecer certas coisas na tua vida. E Deus nos alerta no Eclesiastes 10, ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança. Porque criança não tem ainda uma consciência de adulto, e cujos teus príncipes comem de manhã. Ou seja, príncipes que simplesmente botam a mesa farta e vão comer, em vez de primeiro orar, glorificar e fazer uma devocional com Deus. Porque bem-aventurada é a terra cujo rei é filho de nobre, cujo rei tem conhecimento, cujo rei conhece a Deus em espírito e em verdade. É o caso do salmista Davi. A palavra do Senhor diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. E os príncipes comem ao tempo certo, para se fortalecerem e não para a bebedice. Eles não pendem para o vinho, para a cerveja. Amém, amados? Por muita preguiça, quem tem muita preguiça também é tido como tolo, como fraco, que não tem até mesmo teto. E pela frouxidão das suas mãos, a casa goteja. Já viu aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque o homem está vendo a goteira e não conserta. Então, quando você for a banquetes, onde tiver vinho, alegria, dinheiro, pompas, guarda os teus lábios, não coma tanto, para que você não seja tido no mundo espiritual como aqueles que são tolos, que simplesmente viu o banquete e ali você se aprofundou de uma vez e se entregou na roda dos escarnecedores. Nem ainda o teu pensamento amaldiçoe um rei, pode ser a autoridade que for. Não atira palavras com aquele que tem autoridade, porque toda autoridade emana de Deus. Nem tampouco no mais interior da sua recâmara tu venha amaldiçoar um rico. Porque se ele está rico, essa condição também foi dada por Deus. Seja um tolo ou seja um sábio, quem o fez rico foi Deus. Quem abriu porta onde não tinha porta foi Deus. Seja pela inteligência dele ou pelo conhecimento, foi Deus também que deu. Porque as aves do céu, elas variam a sua voz. E nós não podemos variar a nossa voz. Uma hora destilar água e outra hora destilar fel. Não podemos fazer isso. Então, nós hoje vamos aprender um pouco sobre esta mosca que fermenta a casa do Senhor, a palavra de Deus. Nós não podemos ser como essa mosca morta que sai fedendo e destilando palavras que não partiram de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Que você venha entender a diferença entre o tolo e o sábio, entre aquele que tem conhecimento e aquele que pensa que tem inteligência, entre aquele que destila a sua vontade para o mundo e entre aquele que se volta para as coisas de Deus. Porque há um vaso de honra e de desonra, e todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós vamos ajoelhar diante do Todo-Poderoso e confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Graça e paz. Aleluia. Graça e paz. Aleluia.